Emanuel, Deus conosco. Emanuel, nosso Senhor. Emanuel, Deus conosco. Emanuel, nosso Senhor. Meu Deus, Criador, Leão de Judá, Cordeiro de Deus, o meu Salvador, as minhas mãos eu ergo a ti, pois tu és digno de louvor. Com minha voz eu clamo a ti, Jesus. Emanuel, Deus conosco. Emanuel, nosso Senhor, Senhor. Meu Deus, Criador, Leão de Judá, Cordeiro de Deus, o meu Salvador, as minhas mãos eu ergo a ti, pois tu és digno de louvor. Com minha voz eu clamo a ti, Jesus. As minhas mãos eu ergo a ti, pois tu és digno de louvor. Com minha voz eu clamo a ti, Jesus. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministrar
Olá, graça e paz. Bom mais uma vez poder estar me dirigindo a você. Infelizmente nós ainda estamos sob a orientação de não nos encontrarmos no ambiente do nosso culto público. Ainda permanece esse isolamento social, mas nós oramos para que Deus, em sua misericórdia e graça, Ele resolva essa questão da pandemia o mais rápido possível, para que as nossas vidas voltem à normalidade para a honra e glória do nome do Senhor. Hoje eu gostaria de iniciar com vocês uma nova série, e ela tem como título Coronavírus, as Revelações. E antes de nós orarmos e irmos para o texto, eu gostaria já de deixar bem claro que esta série ela não tem como objetivo responder a algumas questões que foram levantadas. Como, por exemplo, esta série não tem como objetivo dizer se realmente ou não este vírus foi criado ou não no laboratório. Muito se tem falado sobre isso, muitas pessoas levantam esse questionamento e esta série não tem essa finalidade. Ela também não tem a finalidade de responder se esse vírus foi ou não uma jogada política. Também surgiu essa mensagem, divulgaram esse pensamento, onde muitas pessoas estão questionando aí se foi ou não uma jogada política. E essa série também não tem a proposta de responder esse questionamento. Mas esta série tem sim a proposta de mostrar verdades que já estão escritas na Bíblia, que as Escrituras já revelam para nós. Entretanto, nós às vezes fingimos que essas verdades não existem. E sempre que situações como essa surgem, acontecem, essas verdades elas vêm à tona. Mas antes de ir para o tema de hoje, para a reflexão, eu quero orar com você. Feche seus olhos, oremos a Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por nossas vidas, por Teu amor e por Tua misericórdia. Obrigado por cuidar de nós. Estamos enfrentando essa pandemia. Infelizmente, Senhor, muitas pessoas morreram. Muitas famílias estão neste momento chorando a perda dos seus entes queridos. Infelizmente, muitas pessoas estão aí enfrentando desemprego, a diminuição do salário. Muitas pessoas estão aflitas e angustiadas diante do caos que estamos vivendo. Por isso eu peço a Deus, em nome de Jesus, para que Teu Espírito Santo neste momento coloque no coração delas paz, que o Teu Espírito Santo venha neste momento tranquilizá-las, para que elas possam, com a ajuda do Senhor, manter as suas mentes focadas no texto bíblico que iremos ler e na reflexão que iremos fazer. No nome de Jesus, Pai, nós entendemos que só o Senhor tem poder para resolver esse problema que se tornou mundial, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Amém. Hoje eu quero pensar sobre uma verdade inquestionável, uma verdade irrefutável. Por mais que ao longo da história pessoas, ideologias, filosofias tentaram colocar em descrédito, em xeque esta verdade, cada vez mais que situações como essa que estamos vivendo, essa pandemia, o coronavírus, cada vez mais situações caóticas mostram para nós o quanto essa verdade ela é inquestionável. É claro que para definir essa verdade como verdade, nós não precisamos de situações como essas. Precisamos apenas das Escrituras. E a Bíblia já diz para nós que é uma verdade. Entretanto, quando essas situações acontecem, essas verdades vêm à tona, né? E hoje eu quero falar com vocês sobre uma verdade inquestionável. E o texto que eu quero fundamentar
essa temática é o texto de Romanos, capítulo 5, o verso de número 12. Paulo escreve esta carta e a intenção do apóstolo Paulo é expressar a doutrina da salvação. E a carta aos Romanos é uma carta que vai trabalhar com muita profundidade acerca da salvação. No capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a degradação da humanidade, da criação. Ele vai falar que o ser humano ele se afastou de Deus. Mesmo Deus se revelando ao ser humano, o ser humano reconheceu a revelação, o conhecimento acerca de Deus, e ele tomou os seus próprios caminhos. Paulo vai falar, por exemplo, da queda no sentido do povo gentil. Ele vai dizer que o povo gentil está sob condenação. E Paulo vai falar ainda que o povo judeu também está sob condenação. Então Paulo ele vai revelar que toda a humanidade, toda a criação está debaixo da ira de Deus. Porque Deus se revelou à criação. Paulo vai dizer através da revelação que nós chamamos de revelação geral, que é a criação. Eles revelam a glória de Deus, mas o ser humano recusou. Deus se revelou também através da revelação especial, que é as Escrituras, mas o ser humano também rejeitou o conhecimento de Deus. E aí quando chega no capítulo 5, Paulo vai começar dizendo que o ser humano ele é justificado pela fé, e ao ser justificado pela fé ele encontra paz, e ele agora desfruta da paz para com Deus. E quando chega no verso 12, Paulo diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Depois de Paulo falar que o ser humano é justificado, depois dele dizer que o ser humano foi aceito por Deus quando este ainda era pecador, depois de ele expressar o amor de Deus, Paulo ele vai concluindo o seu pensamento, e ele usa essa conjunção aqui, portanto, e ele vai dizer o seguinte: da mesma forma como o pecado entrou no mundo. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, dentro desse tema, uma verdade inquestionável, uma verdade irrefutável, é que o pecado existe. O pecado ele é real. O pecado ele não é um pensamento filosófico, ele não é uma ideologia. O pecado ele existe, ele é real. Ao longo da história, muitas pessoas quiseram colocar esta verdade em xeque. Por exemplo, Sócrates acreditava que o pecado era apenas uma questão intelectual e não moral. Os ateístas eles vão negar o pecado, porque eles negam a existência de um Deus. Então, como não existe um Deus que criou todas as coisas, eles vão dizer, não tem como Adão e Eva terem existido. Porque no conceito bíblico, na verdade bíblica, quem criou Adão e Eva foi Deus. Se Deus não existe, na visão teísta, então, ateísta, melhor dizendo, na visão ateísta, então se Deus não existe, Adão e Eva não existiu. Se Adão e Eva não existiram, então não houve pecado. E aí você pode ir refletindo aonde isso vai parar. Se não há pecado, então não há redenção. Se não há redenção, então não há Cristo, e assim por diante. Fato é que muitas pessoas querem ignorar a ideia do pecado. Os teólogos liberais, progressistas, também vão negar. Eles vão dizer que o relato de Gênesis, na queda, não é literal. É uma linguagem apenas metafórica. Então não é real aquilo. Então se nós pensarmos ao longo da história, esse conceito de verdade no sentido de pecado sempre foi negado. Se nós pensarmos hoje, você falar de pecado é uma coisa absurda. Aliás, hoje muitas coisas nem são mais vistas como pecado. Fato é que Paulo, ao escrever a sua carta aos Romanos, ele faz questão de enfatizar que o pecado existe. Tanto existe que ele diz, da mesma forma como o pecado entrou no mundo. O pecado existe, ele é real.
pecado é a verdade de que toda a criação está num estado de queda. O pecado é a verdade que toda a criação perdeu o seu estado original de perfeição e agora se encontra em desordem, desequilíbrio, pecado. Uma segunda verdade que Paulo vai deixar claro aqui é que o pecado atingiu toda a criação. Ele diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo vai dizer que o pecado entrou no mundo e Paulo vai dizer que o pecado atingiu o ser humano. No final do verso 12 ele diz: porque todos pecaram, todos os homens pecaram. Por que Paulo faz essa colocação? Porque Adão representava toda a humanidade. Quando Adão pecou, quando Eva pecou, consequentemente todos aqueles que vieram a partir deles nasceram com a natureza pecaminosa. Davi vai dizer isso. Davi vai dizer que em pecado ele foi gerado, em pecado ele foi concebido. O pecado é um fato real, ele existe, e toda a criação foi atingida pelo pecado. Tanto a natureza como o ser humano, ambos foram afetados pelo pecado, perderam os seus estados originais. A criação não é mais perfeita. Por isso que Paulo diz que o pecado entrou no mundo. A palavra aqui no grego é cosmos. E Paulo não está limitando apenas aqui ao universo, mas também ao ser humano. E nós podemos ver isso, por exemplo, o quanto o pecado ele atingiu a criação. Que nós vivemos o grande dilema hoje do aquecimento global. Vivemos, infelizmente, o derretimento das calotas polares. Vivemos o aumento do nível dos mares, o aumento cada vez mais de vulcões, terremotos, furacões, maremotos, tufões, ciclones. Todas essas questões revelam para nós o quanto a natureza está em desequilíbrio, há um desajuste. Aquilo que Deus criara perfeitamente, com leis específicas, agora por causa do pecado, funciona de maneira desorganizada. É isso que Paulo vai dizer para nós. As mudanças climáticas, tudo isso são resultados da queda do pecado. Tudo isso é consequência do pecado. Quando os nossos pais, Adão e Eva, decidiram comer do fruto que Deus havia proibido, toda a natureza sofreu e sofre as consequências. Paulo diz que o pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Todo ser humano, todas as pessoas são pecadores. Uma criança, um bebezinho, recém-nascido, um pecador. Ninguém, após Adão e Eva, nasce isentos do pecado. A natureza pecaminosa está no ser humano. O ser humano continua num estado de queda. É por isso que nós percebemos o quanto nós nos relacionamos de maneira errada. O oportunismo, vimos agora, diante desta pandemia, diante das necessidades das pessoas, pessoas vendendo produtos com um preço altíssimo, para se darem bem nas necessidades do outro. O oportunismo, a ganância, a inveja, o ódio. O ser humano é pecador.
O ser humano nega a existência de Deus. O ser humano se rebela contra Deus. Pecado. A criatura que deveria honrar o Criador, a criatura que deveria dar a glória para o Criador, agora ela se rebela contra Ele e ela quer a glória para si. Pecado entrou. Pecado. A desonestidade, a violência, o senso de justiça. O senso de justiça. A imoralidade, a mentira, a ganância. O ser humano é tudo isso, porque o ser humano é pecador. Negar a existência do pecado, negar o quanto o pecado alterou toda a criação, trouxe desequilíbrio, desordem em toda a criação, não é sensato. Negar a existência do pecado e o quanto ele atingiu a criação é fechar os ouvidos para a verdade. Mas não só isso. Paulo vai dizer assim que, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. O pecado não só existe, o pecado não só atingiu toda a criação, mas o pecado trouxe consequências drásticas, danosas para a criação. Paulo está falando de morte. O ser humano que fora criado por Deus para desfrutar da eternidade, agora ele passa, infelizmente, a ter que viver com a dura verdade da morte. E a primeira morte que o ser humano sofreu é a morte espiritual. Porque quando Adão e Eva pecam contra Deus, e Deus vem na virada do dia falar com eles, lá no Éden, diz o texto que eles fogem da presença de Deus, eles se escondem, porque eles estão com vergonha. Fogem de Deus. O que era tão comum, que era tão normal, eles falarem com Deus, ouvirem a voz de Deus, agora eles estão fugindo de Deus, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado cria uma barreira entre o homem e Deus. Não é Deus que se afasta do pecador, mas é o pecado que afasta o pecador de Deus. É uma barreira. Paulo vai dizer que o pecado cria uma barreira de inimizade. O pecado nos torna inimigos de Deus. Segunda morte que as Escrituras vai dizer para nós é a morte física. A partir de Adão, todos, infelizmente, tiveram, têm e terão que viver com essa dura realidade da morte. Da morte. Todas as pessoas, quando você vai a um sepultamento, quando você, infelizmente, sepulta um ente querido, você precisa trazer à sua memória que aquilo é consequência do pecado. E uma terceira morte, que se esse ser humano, que enquanto vivo, se ele não se rendeu a Cristo, se ele não reconheceu a sua natureza pecaminosa, a sua miséria humana, e não se rendeu ao senhorio de Jesus, a obra salvadora dele na cruz do Calvário, esse ser humano não terá oportunidade de eternidade, de vida eterna. Logo, ele estará morto por toda a eternidade. O pecado trouxe consequências drásticas. É por isso que o ser humano tem dificuldade de se relacionar com Deus. É por isso que o ser humano nega a existência de Deus. E quando não nega a existência desse Deus, ele tem dificuldade de se relacionar com Deus. Ele se relaciona com Deus por barganha, como se Deus fosse alguém que lhe veio prestar um serviço. É por isso que esse ser humano, diante das crises da vida, dos desafios,
ele questiona o amor de Deus, a misericórdia de Deus, porque esse ser humano é pecador, e o pecado tende a nos afastar de Deus, e a nos levar a pensar de forma contrária com aquilo que Deus preparou para nós. Por isso que o ser humano enfrenta a morte. A pandemia aí já matou muitas pessoas, infelizmente. Todo mundo, mais de 100 mil pessoas. Só no Brasil, me parece que mais de 4 mil pessoas. Mata. O coronavírus revela para nós a existência do pecado, o quanto o pecado atingiu a criação e o quanto o pecado é danoso para a criação. Todo desajuste, todo desequilíbrio, tudo que é ruim, tudo que é mal, nada mais é do que consequência do pecado. Do pecado. Portanto, eu queria deixar 2 desafios para você. O primeiro deles é: reconheça que mesmo diante de todo o avanço na história da humanidade, o pecado existe e afetou toda a criação. Nós estamos vivendo num período muito importante da história, avanço tecnológico. Só que não se iluda com o avanço da tecnologia, não se iluda com o progresso na história da humanidade. O pecado existe, e o pecado não apenas existe, mas ele alterou toda a nossa forma de viver. Reconheça isso. Pode-se até dar outro nome, ou outros nomes para o pecado, mas o pecado é real, politicamente correto. Que é pecado. E Paulo aqui em Romanos, ele faz questão de dizer que o pecado, ele é a priori a lei, ele é antes da lei. Porque muitos apenas reduzem o pecado como a quebra de uma lei. Mas Paulo faz questão de dizer que antes de existir a lei, já existia o pecado. Porque o fazer o que é certo, viver de acordo com o padrão de Deus, é algo que o ser humano foi criado para isso. Deus criou o ser humano, e no próprio DNA do ser humano, Deus já colocou essa proposta de viver para ele. Mesmo que não se tinha lei escrita, quando o ser humano pecou, o ser humano sabia que fez o que era errado. Porque Deus já havia transmitido os seus valores no ser humano. Segundo, reconheça que todo tipo de desajuste na criação é consequência do pecado. Todo tipo de desajuste, desequilíbrio, desordem é consequência do pecado. Do pecado. O maior vilão nessa história não é o ser humano. E eu não estou minimizando as nossas responsabilidades. O maior vilão nessa história é o pecado. Por isso que na cruz Jesus veio para derrotar de uma vez por todas o pecado. O agente por detrás do pecado se chama Satanás. Por isso que na cruz do Calvário, Jesus Cristo veio para de uma vez por todas derrotar Satanás. Não é o ser humano em si. Nós temos as culpas, sim, as nossas responsabilidades. Mas o maior vilão é Satanás e o pecado, os maiores vilões. Por isso, reconheça, avançamos sim, mas o pecado é real e é danoso. Reconheça, todo desequilíbrio na história é consequência do pecado. Por isso eu queria orar por você e pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Nós te agradecemos, Senhor, por nossas vidas e por teu amor. Acabamos, ó Deus, de refletir na tua palavra, e a tua palavra nos revelou, Senhor, que o pecado existe. Muitos de nós, às vezes, ó Pai, por causa do avanço da tecnologia, por causa do momento em que estamos vivendo, às vezes nos esquecemos de que o pecado é real. Às vezes, diante de uma crise econômica, diante de uma corrupção, de uma pandemia, essa verdade, ó Deus, ela vem à tona, ela é um pouco mais evidenciada, Pai.
Eu peço em nome de Jesus para que as pessoas que estão me ouvindo, elas não percam, a Deus, esta compreensão acerca desta verdade. O pecado existe, o pecado atingiu toda a criação, todo o desequilíbrio, tudo aquilo que causa dano, tudo aquilo que leva à morte, tudo aquilo, a Deus, que causa desajuste, é consequência do pecado, Pai. Nós precisamos entender isso. Às vezes, ó Pai, nós estamos brigando contra aquela pessoa e nós não estamos conseguindo compreender que às vezes aquela pessoa está agindo porque ela é influenciada pelo pecado, ela foi afetada pelo pecado, assim como nós. Por isso eu peço, ó Deus, nos traga novamente para a Tua Palavra e nos oriente, ó Deus, acerca de que estamos lutando contra uma ação que se chama pecado, estamos lutando contra algo que é a ação do inimigo, que é Satanás, que tem levado as pessoas a pecarem, a viverem satisfazendo os seus desejos pecaminosos. Nós precisamos compreender isso, ó Pai. O pecado é real, o pecado está aí, o pecado está na nossa carne, somos frágeis, somos limitados, somos pecadores, Senhor. Precisamos reconhecer que estamos vivendo sim em desequilíbrio, uns com os outros, com a natureza e até mesmo com o Senhor. Só em Jesus nós podemos novamente encontrar o equilíbrio, só em Jesus nós podemos novamente ser ajustados. Por isso, ó Pai, eu peço em nome de Jesus para que todos nós, diante da Tua graça e misericórdia, nos curvemos diante do Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Que Deus lhe abençoe, que Ele continue ajudando a tua vida, a tua família, que diante das tuas preocupações, os teus desafios, que você consiga, com a graça do Senhor, a confiar em Deus. Gostaria de lhe desafiar a estar nos acompanhando através desses vídeos, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando essas mensagens, ativando as notificações, porque nós estamos usando esta ferramenta com a proposta de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe.